tudo bom? Bom, a criança, ela funda sua personalidade, ela funda suas crenças nela mesma a respeito do olhar do adulto sobre ela. Então, de acordo com os pais, os professores, os padrinhos, até mesmo os colegas depois olham para ela e julgam ela, a forma como ela se sente através desse olhar do outro vai construir a autoestima dela. E de regra a gente nunca tem só uma autoestima em tudo, ou baixa autoestima em tudo, mas é um misto de potencialidades e de pensamentos que nós vamos fazendo em torno de nós mesmos. E vamos falar um pouquinho da criança que tem a baixa autoestima hoje. E quando eu falo da criança, que pode ser o teu filho, eu quero que você traga para você mesmo, porque talvez essa criança ainda esteja guardada dentro de você. A criança que tem a baixa autoestima, então, ela vai responder para o mundo de acordo com aquilo que ela se percebe. E conforme ela se percebe, uma criança talvez com pouco valor, talvez uma criança pouco amada ou uma criança incapaz de resolver as coisas, o que vai fazer isso? Vai fazer com que ela pense, com que ela sinta isso e com que ela se comporte desta forma. E fecha todo o ciclo da formação da crença e repetição do padrão. Se essa criança, ao contrário disso, tivesse um valor próprio bem desenvolvido, ela responderia para o mundo de acordo com esse valor que ela percebe nela. E a criança que se percebe mal amada ou que ela percebe que ela é incapaz de fazer as determinadas coisas, ela vai ter sempre continuar fazendo desta forma, se comportando de uma forma reativa, porque ela tem medo da reação dos outros. Então, se ela tem medo, por exemplo, de ser muito criticada, vai fazer com que ela entenda indiretamente que ela não é capaz ou que ela não é perfeita, então ela tem medo de ser criticada novamente e ela vai reagir dessa forma, sempre se comportando deste jeito, se prevenindo do julgamento do outro, porque ela já imagina que ela não é boa o suficiente. Vou dar um exemplo bem pequenininho aqui que aconteceu com a minha pequena no ano passado e doeu muito nela. Ela fez um mapa do Rio Grande do Sul e fez aquele mapa e foi na escola, isso era um trabalho da escola, e ela foi mostrar para a professora como é que estava o mapa. E ela, depois ela me explicou o que ela tinha feito em casa, isso foi no ano passado ou ano retrasado, ela pintou com as cores conforme os lápis que estavam vindo. Ela não pensou, vou pintar com as cores do Rio Grande do Sul, ela na cabecinha dela, ela pensou aquilo. E a prof pegou o mapa, olhou e disse, pessoal, olha aqui turma, olhem aqui, olha esse mapa, vocês estão vendo, não é para fazer assim, vocês têm que respeitar as cores da bandeira. Mas a professora usou o mapa dela e criticou o mapa dela publicamente. E isso fez o quê? Fez com que esta menina, minha filha querida, sentisse uma dor da desvalidação pelo olhar da professora. A professora criticou ela publicamente. E de lá para cá, o que aconteceu? Ela se sente muito diminuída e ela tenta não participar da aula de forma nenhuma. Porque ela percebeu que a professora criticou ela e ela já se sentiu, baixou a autoestima dela, principalmente frente aos colegas, e ela já tem medo de se expor ao julgamento. E isso é o que acaba acontecendo. Por que o adulto tem que entender que o olho dele, a comunicação dele, a crítica dele vai fazer com que aquela criança haja a partir dali em várias outras situações. E isso não pode acontecer. Por isso eu digo e eu insisto, nós temos que nos preparar para sermos assertivos em construirmos essa próxima geração que vem aí, para que ela não se carregue das dores que nós tivemos. E as pessoas se preparam para tantas coisas, mas não querem se preparar às vezes para aquilo que é o bem mais precioso da sua vida, para construir o seu filho e até para o seu aluno. Nós não dizemos que a criança é o futuro do nosso país, é a nossa esperança. Então, por que não nos prepararmos para fazer crianças melhores, crianças que se sintam capazes de dar o melhor de si em qualquer situação? Porque se ela se perceber olhada assim, é assim que ela vai se comportar com o mundo. Te faço esse convite de refletir sobre isso, para que essas crianças não tenham medo de falhar.
Porque todos nós falhamos. Gente, pegue o maior craque de futebol, ele treina o dia inteiro para ser o melhor e ainda assim ele falha. Ainda assim, treinando, ele falha. Por que nós vamos querer perfeição das nossas crianças? A gente pode, deve corrigir, amparar, tudo, mas com critérios para fazer com que saia o melhor dessa pessoa, que está em formação, dessa pessoa que está em crescimento. Eu sei que esse vídeo foi longo, tomara que você tenha ficado ouvindo até o final, para que isso seja assertivo na vida, no futuro das crianças desse país, das nossas casas, das nossas famílias, das nossas cidades, para que a gente tenha líderes que busquem a assertividade, líderes que se sintam assim amados e que queiram fazer de tudo para vencer e para dar o melhor para esse país, para nossas famílias, para as nossas cidades. Tem o curso Jeito de Viver Família, que prepara você, pai, mãe, professor, padrinho, avô, para tirar o melhor desta criança, para construir uma criança sadia. Me manda um direct aí, pergunte, me diz se você gostou do vídeo, me diz qual é o tema que você gostaria que eu falasse e eu vou buscar falar sobre isso. E te faço o convite então mais uma vez para estar comigo no Jeito de Viver Família. Um beijo grande e você, o teu filho e as crianças desse país merecem isso.